7,5% na taxa básica de juros, que passou para 7,75% ao ano. Ele projetou um novo aumento de juros na próxima reunião do Copom e em um 2022 difícil para a economia brasileira. Vamos à Rádio Agerte com Eduardo Liães. O Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central decidiu por unanimidade aumentar em 1,5 percentual a taxa Selic de juros básicos da economia para 7,75%. Para repercutirmos essa elevação, a Rádio Agerte ouve o economista e professor da SPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. Situação fiscal piorou nos últimos 45 dias, professor Fábio? Exatamente. O que mudou da penúltima reunião do Copom para esta foi a sinalização por parte do Executivo do estouro do teto dos gastos. Como a Selic remunera os títulos da dívida pública e a incerteza fiscal coloca em dúvida o seu pagamento, o mercado aumenta o preço em função do crescimento do risco dessa dívida. E esta é a novidade dessa reunião, né? Porque a inflação continua em 12 meses em 12 dígitos, a inflação continua alta, mas a novidade da penúltima reunião para esta, indiscutivelmente, é a incerteza fiscal. E vamos lembrar também, né, que depois de muito tempo, essa reunião era a mais aguardada. E a que mais tinha incerteza sobre qual seria o seu resultado. Não na direção do movimento. Todo mundo, o mercado acordava de que seria um aumento da Selic. Mas ninguém conseguia encontrar uma unanimidade com relação ao tamanho desse aumento. Seria 1 ponto percentual ou 3 pontos percentuais. Acabou sendo 1,5 ponto percentual. E isso não pegou o mercado de surpresa, mas era um pouco aguardado, um aumento acima de 1 ponto percentual. E por que o aumento foi maior? Justamente pela questão do risco fiscal, que na semana passada teve seu capítulo mais drástico, digamos assim, que foi a questão do estouro do teto dos gastos, né? Entramos naquela conhecida jornada populista econômica, né? Isso acontece por governos de direita, de esquerda, mas é a eleição se aproximando, né? E a partir daí, o ciclo de curto prazo político predomina na agenda da política econômica, independente dos resultados maléficos que isso pode levar ali na frente, em termos de inflação, por exemplo. E quais serão os reflexos desse aumento da taxa de juros na economia real? Então, toda vez que a taxa Selic aumenta, isso é um incentivo para as pessoas pouparem e não consumirem. Então, primeiro tem uma redução do crédito e um choque sobre o consumo e sobre o investimento. Isso não é bom no momento que nós estamos saindo da pandemia. Uma questão importante, que esses dados são publicados pelo Banco Central, é que para cada 1 ponto percentual de aumento da Selic, mantido por 12 meses, a dívida bruta aumenta 31,8 bilhões de reais. Ou seja, um aumento de 1 ponto percentual da Selic significa quase um Bolsa Família. Então, assim, realmente é uma grande questão. Além da Selic desestimular o consumo, desestimular o investimento, porque o crédito fica mais caro, tem esse impacto também que a Selic provoca nas próprias contas públicas, que é o grande calcanhar de Aquiles nesse momento. E aí, claro, né, quando tu não tem uma certeza que vai acontecer com a questão fiscal, quando não tem uma certeza do que vai acontecer com a inflação, que a gente chama na economia de desancoragem das expectativas, com certeza a resposta que o Banco Central tem que adotar é uma resposta mais conservadora. Tem que ser uma resposta mais conservadora, mesmo no ambiente de crescimento ou da economia voltando a se recuperar da pandemia. Economista e professor da SPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. A tendência é que os juros subam novamente na próxima reunião do Copom daqui a 45 dias? Perfeito. No comunicado, né, não sei, a ata vai sair semana que vem, mas no comunicado do Copom aparece um aumento, né, na mesma magnitude de 1,5 ponto percentual, o que já sinaliza uma Selic logo ali na frente de 2 dígitos, uma Selic chegando a 10%, 11%, o que também o mercado não esperava uma Selic em 2 dígitos. Mas por que a resposta do Banco Central tem que ser mais assertiva? Porque, de novo, né, tu tem esse cenário mais um cenário mais turvo ali na frente. E aí, para trazer, né, ancorar as expectativas, né,
para o regime de meta da inflação não fugir do controle do Banco Central, ele teve que dar essa resposta mais forte e não só isso, sinalizar que esse movimento vai continuar e que, portanto, né, a política monetária vai ficar restritiva, já que a política fiscal, ao que tudo indica, né, vai ser mais expansionista, ao contrário da política monetária, que tenta ser mais contracionista. E em 2022, o que se pode esperar? Bom, em 2022, de novo, né, as expectativas para crescimento, elas estão diminuindo para o ano que vem, por vários motivos. A questão do desemprego que continua alto, e quando olha a taxa de desemprego, que até chegou a cair, né, na última semana, divulgada pelo IBGE, o último resultado da taxa de desemprego, chegou a cair, só que quando olha no interior dessa pesquisa, quando começa a observar o detalhe, é um emprego, mas é um emprego na área informal, que é uma área que ganha não tem a mesma remuneração que o mercado formal. E não tem a estabilidade, muito menos os seguros, né, o guarda-chuva social, que quem trabalha com carteira assinada tem. Então, tu tem uma Selic que está aumentando, tu tem endividamento de famílias e de empresas, né? Tu tem um cenário de inflação crescente, que corrói o poder de compra da população. Então, quando tu coloca essas variáveis no horizonte, indiscutivelmente, ali na frente, o cenário não é positivo. Tanto que o Itaú, né, acabou revendo a sua previsão para 2022 e não mais coloca como crescimento, mas uma queda de 0,5% do PIB em 2022. Então, essa confusão na área fiscal, ela alimentou negativamente as expectativas fiscais, as expectativas de inflação e levou o Banco Central a uma atuação mais decisiva. E a partir daí, né, no Legislativo, comandado pelo Centrão, não está muito preocupado com o regime de meta de inflação, está muito preocupado com o tipo fiscal e está preocupado com a eleição, né? Então, isso sinaliza realmente um ano muito complicado para 2022. Ouvimos o economista e professor da SPM Porto Alegre, Fábio Pesavento. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães. Valeu, Eduardo, obrigado pela essa informação e a gente, claro, fica preocupado com ela, né? Mas precisamos estar atentos a isso, né? Quem viveu o período inflacionário sabe o drama que é uma inflação fora de controle. Claro que não estamos vivendo isso agora, né? Nós chegamos a ter períodos aqui, eu presenciei, como gestor da rádio, inflações de quase 80% ao mês, né? O que era um caos total. Mas volta-se a ter a preocupação com essa questão da possibilidade do aumento da inflação, dos juros, enfim, voltarmos a termos 2 dígitos, né, que era muito comum há muito tempo, por bastante tempo. Mas a gente espera que, é claro, isso possa ser administrado da forma mais correta e eficiente por parte dos responsáveis, ou seja, do governo federal, do Banco Central e dos órgãos públicos que têm essa responsabilidade de gerir a economia brasileira e fazê-la com que ela possa manter sob controle, né? Você vê países que não têm esse controle, o problema que é, e nós vivenciamos isso intensamente aqui.